com uma educação diferente, com uma forma de pensar diferente, às vezes nível socioeconômico, nível acadêmico. Então, tudo isso, quando se junta, pode gerar o quê? Conflitos. E dentro do contexto do lar ainda, a gente não precisa ter aquela máscara social que muitas vezes você tem quando você está na igreja. Por quê? Porque no lar a gente entende que aquelas pessoas que convivem juntos, elas são mais tolerantes, estão mais dispostas a ouvir a verdade, mais dispostas a perdoar. Então, muitas vezes a gente fala coisas, né, dentro do lar e entre os mais próximos que aqui não se falaria. Por quê? Porque o irmão ficaria ofendido e talvez não entenderia qual que é o nosso propósito com relação a falar, né, aquela verdade para ele. Então, a gente percebe que, partindo também dessa premissa, quando se fala de finanças dentro do lar, a situação fica um pouco mais acalorada. Muito mais acalorada. Porque uns entendem que pode, outros entendem que não pode, uns entendem que o marido está querendo segurar demais, outros entendem que não. Então a gente percebe uma enormidade de conflitos que surgem desse tema que é tão complexo e que ao mesmo tempo é tão necessário, porque se bem discutido, se as pessoas procurarem com sabedoria, com entendimento e com um espírito de paz, com o espírito de harmonizar, conversarem sobre o assunto, nós vamos ver que saber administrar as finanças é bênção e não maldição. É bênção de Deus. Então, essa revista ela propõe 7 temas, só que nós, infelizmente, não vamos ter como passar esses temas. Na verdade, era para ser feito aqui hoje um seminário, 4 pessoas estariam aqui, mas, em função da pandemia, em função das questões aí que nós estamos vivenciando, eu vou estar aqui apresentando o primeiro tema. E o primeiro tema tem por título: No Éden, tudo era muito bom. Ô Marcos, coloca a projeção, por favor. Eu não sei se está sendo transmitido, mas aqueles que estão em casa, infelizmente, vão ter que ter paciência, porque nós vamos ter que passar algumas transparências. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Não, né? Não vão conseguir visualizar, mas a gente vai tentar ser bem didático para que vocês também entendam o que está sendo apresentado aqui nas transparências. Então, está aí nossa apresentação, né? Os valores do Éden, focando em finanças para a família. Eu gosto muito desse salmo, desse versículo, né? O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ou seja, Deus é dono de quê? De tudo e de todos. Ele é o Criador, Ele é o originador da vida, Ele é o mantenedor de todas as coisas. E o mais bonito de tudo isso é que, apesar de toda essa premissa com relação ao nosso Deus, Ele nos dá liberdade de escolha. Certa vez eu ouvi um teólogo, talvez alguns até conhecem, o Dr. Edson Nunes, e ele fala o seguinte, que na Bíblia Deus não procura provar que Ele é o Criador. Ele simplesmente afirma que é o Criador. Não há essa preocupação de Deus falar assim, eu sou o Criador. Ele não tem essa preocupação de provar por A mais B. Na verdade, Ele só afirma, eu sou o Criador. Só que, ao mesmo tempo, quando você começa a ler a Bíblia e comparar as evidências, você vai perceber que não tem outra forma de entender quem é o nosso Deus. E aqui nós entendemos 3 coisas básicas. Eu vou me valer daqui porque a letra está pequenininha lá. Primeiro, o universo é complexo, sincronizado e imenso. Quem tem dúvida disso? Da complexidade do universo, da imensidão. Tanto é que a forma de se medir o universo é de que forma? Anos-luz. O que é anos-luz? O que é anos-luz? Você sabe a quantos quilômetros? É quilômetros por segundo, Adriano? É pouca coisa? Imagine essa velocidade durante um ano.
Então, assim, por aí se percebe a imensidão do nosso universo. Segundo, ele é rico em beleza e harmonia. Aqueles que têm a oportunidade, né, os astrônomos, aqueles que têm acesso a esses equipamentos sofisticados, e telescópios, e mesmo na internet a gente consegue ver muita coisa de imagens geradas de satélites, a gente percebe como que o universo, mesmo lá fora, ele é tão bonito e harmônico. E vez ou outra, esses programas de televisão, que gostam de falar muito sobre natureza, eles apresentam cada lugar que a gente fica pensando assim, será que isso existe? É muito lindo, é muito bonito. Cada espécie de animal, uma mais bonita do que a outra. Então a gente percebe que esse universo nosso é cheio de riquezas, de beleza e harmonia. E o terceiro ponto é que algo tão complexo, algo tão bonito e harmônico, não poderia surgir do nada. Não poderia surgir do nada. Então pressupõe-se que por trás de toda essa beleza, de toda essa harmonia, existe o quê? Um projetista, alguém que projetou, que criou. Aqueles que são da área da engenharia, da arquitetura, imagino vocês ali, passeando ali naquela região ali do Mangabeiras, ou então ali na região da Pampulha, e começa a contemplar aquelas casas bonitas, bem ornamentadas, com um jardim muito bem cuidado, tudo muito bem trabalhado. Qual que é a ideia que vem à mente? Que aquilo ali é obra do acaso? Não tem como. Pressupõe-se que tudo aquilo ali foi obra de alguém que planejou, que projetou e que procurou colocar tudo da forma que ele entendeu que ficaria belo, que ficaria estético e que ficaria agradável aos olhos. E assim a gente percebe também o universo. O universo, ele tem o quê? Ele tem digitais, ele tem traços que remetem a um Criador. Então, queridos, uma coisa que eu quero que vocês guardem na mente. Nós não somos obra do acaso. Nós somos fruto de planejamento, de um Deus de amor que nos ama e que quer o nosso bem. Então nós já falamos sobre isso, vamos... Bom, e esse Deus tão maravilhoso, que é digno de temor, digno de admiração e respeito. Esse Deus, Ele nos criou a mim e a você, um ser nobre e com capacidade de expressar vontade própria. Olha que coisa maravilhosa. Ele não criou robôs, Ele criou seres com capacidade de quê? De expressar vontade própria. E os poucos minutos que nós temos, o nosso objetivo aqui é entender um pouco, né, como usufruir dessa liberdade no contexto material. Nós sabemos que nós temos uma responsabilidade com Deus, espiritualmente falando, mas também, e muitos esquecem disso, uma responsabilidade material. Então quer dizer que tudo que eu ganho através do suor, do esforço, do meu trabalho, então não é tudo meu, não. Eu não posso usar o meu bel prazer da forma que eu quero, não. Infelizmente, ou felizmente, né, porque Deus sabe o que é melhor para nós, vamos pensar dessa forma. Mas eu falo infelizmente porque dói no eu, né, pensar assim, poxa, mas então quer dizer que tudo que eu tenho, tudo que eu ganho, pertence a Deus? Pertence. E Deus quer que você use com sabedoria. Deus quer que você use para a honra e glória do nome dEle. Porque se você fizer dessa forma, tudo o que você necessita, Deus te concederá. Buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas, Mateus capítulo 6, verso 33. Então, vamos aqui, né, receber orientações que nos vão ajudar na tomada de decisões tão relevantes nas questões materiais. E qual foi o primeiro patrimônio que Deus confiou à humanidade? O que o texto está falando ali? O Éden.
a casa dos nossos primeiros pais. Um lugar perfeito, um lugar harmônico, e que foi colocado sob a responsabilidade dos nossos primeiros pais. A expressão que é utilizada aqui no capítulo 1 de Gênesis, versículo 31, é que viu Deus que tudo que era... Muito bem, seja bem-vindo. Viu Deus que tudo quanto fizeram era o quê? Era muito bom. Então, queridos, lembre-se disso. Deus nunca faz coisa ruim para os seus filhos. Sempre que Deus faz algo por nós, Ele faz para o nosso bem. Antes de Deus criar o homem, Ele preparou todo o ambiente para que o homem estivesse num local adequado à sua existência, onde ele poderia se sentir feliz, prazeroso, e poderia ter uma boa relação também com os animais, com a natureza, enfim. O homem estaria num lugar onde a felicidade seria plena. Então, é importante reconhecer que esse patrimônio que nos foi confiado é uma dádiva de quem? É uma dádiva de Deus. E eu penso assim, eu acredito que vocês também pensam dessa forma. Imagine que a gente tem filho, imagine que você deu um presente para um filho, um presente que você entendeu que era um presente muito bom, ou para uma pessoa, e de repente você vê aquele presente daqui a alguns dias todo destruído. Ou você vê aquela pessoa fazendo descaso daquele presente que você deu para ela. Vamos pensar aí, imagina aí, você deu aí para o seu filho, né? Um tênis. Eu não sei qual é o tênis que está na moda hoje aí, mas vamos pegar aí um... Qual que é, Guilherme? Oi? Não estou escutando. Como é que é o nome do tênis? Easy. Ah, um Easy da Adidas. Ele está falando ali um Adidas Easy. Quanto que custa esse tênis? Não sabe, não? Oi? R$750. Aí você comprou esse tênis para o seu filho. Fala assim, nossa, eu vou dar um presente para meu filho que ele vai amar. Ele está doidinho querendo esse tênis. Aí o seu filho pega esse tênis, o Adidas Easy, e aí amanhã vai ter um mutirão lá no Tio Manel. Nós vamos bater concreto, fazer concreto lá. Aí seu filho pega esse tênis novinho e vai lá para o mutirão lá. Fala, ah não, semana que vem meu pai compra outro, meu pai tem dinheiro. E põe esse tênis no meio do concreto e começa a fazer massa com ele lá. O que o pai vai pensar? Então, o Éden foi um presente de Deus. E seria um presente perpétuo de alegria e felicidade para os nossos primeiros pais e para todos aqueles que viessem depois. Só que, infelizmente, com a entrada do pecado, a desobediência, nós perdemos esse patrimônio tão maravilhoso. Mas a terra, que ainda ela guarda muitas das suas belezas originais quando foi criada, ela é um patrimônio confiado a nós também, e que nós devemos cuidar dela, assim como foi confiado aos nossos primeiros pais cuidar do jardim. E aí muitos podem pensar assim, ah, mas isso aqui vai ser destruído com fogo quando Jesus voltar, vai ter terremoto, vai ter queda de meteoro, vai ter uma série de manifestações naturais que vai fazer com que isso tudo seja destruído. Deus não perguntou a você se você... Deus não perguntou a você como é que vai acabar, não. Deus quer que você cuide. Essa é a ideia. Até que seja o momento certo da terra ser destruída, nós temos que cuidar. Sabe por quê? Porque nós estamos aprendendo a moldar o nosso caráter. Tudo que nós fazemos aqui, e é bom a gente lembrar disso, estamos preparando o nosso caráter para onde? Para o céu. Estamos preparando o nosso caráter para a nova terra.
A pergunta é, na nova terra vai ter gente que vai ficar quebrando galho de árvore, jogando lixo no chão, largando as coisas de qualquer jeito, pessoas desleixadas, no céu vai ter isso? Não. Então nós temos que aprender aonde? Aqui. A começar a cuidar do nosso planeta, a começar a cuidar da obra de Deus, porque lá nós vamos continuar cuidando. Então, indiferente de como vai terminar, enquanto estivermos aqui, temos que aprender a cuidar. E olha que interessante, a própria natureza, ela está em sintonia com o ser humano. Tudo funciona de forma harmônica, né? Não sei se o termo seria simbiose, né? Porque simbiose é mais entre seres vivos, mas existe uma sinergia, uma harmonia entre os elementos da natureza e o ser humano. Olha que legal, a gente necessita de qual gás para nossas funções vitais? Oxigênio. Então, quando nós inalamos o ar, vem o oxigênio. E é interessante que ele está numa proporção na natureza, né, acho que 21%, que é a proporção ideal para que nós possamos ter uma boa troca gasosa. E aí, nós expiramos o quê? O que sai? Gás carbônico. E quem precisa de gás carbônico? As árvores pegam o gás carbônico, elas, a partir da fotossíntese, né, e elas liberam o quê? Elas liberam o oxigênio de novo para nós e liberam também e produzem também o seu próprio alimento, que serve também de alimento para nós. Então, olha que interessante como é que funciona essa coisa de forma tão harmônica, de tão assim, precisa e perfeita. Outro motivo para nós cuidarmos da natureza, porque quando nós cuidamos da natureza, ela também cuida da gente. Ela também cuida da gente. A gente percebe fenômenos aí, El Ninho, Laninha, esses terremotos, esses ventos fortes aí. Grande parte disso aqui, que acontece, é fruto de ação antrópica, ou seja, a ação do homem no meio ambiente. Desmatando, depredando, e vai fazendo o quê? Com que a natureza entre em desequilíbrio. Então, a gente percebe que o quê? Que o mundo, né, o mundo material é o nosso lar. E ele está totalmente adaptado para que nós possamos viver de forma harmônica com a natureza. Apesar dos perigos que surgiram depois do pecado, a natureza ainda é um lugar propício para a nossa sobrevivência. E Adão, né, Adão ele foi feito conforme a imagem de quem? A imagem de Deus. As afeições, né, falando sobre o primeiro homem, no livro Patriarcas e Profetas, na página 45, fala que as afeições eram puras. Os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão. Ele era santo e feliz, tendo a imagem de Deus e estando em perfeita obediência à sua vontade. E se o homem quiser ser feliz novamente, aí está o segredo. Obediência à vontade de Deus. E está em perfeita harmonia com a vontade de Deus. E a gente sabe que no mundo impregnado pelo pecado, e já há quase aí 6.000 anos, a gente sabe que é muito difícil você ter uma vida isenta de pecados. E como o Adriano citou aqui, às vezes até de forma imperceptível, involuntária, nós muitas vezes falhamos. Mas a nossa proposta deve ser prosseguir até que Jesus volte. Perseverar até que Jesus volte. Porque na justificação, Deus, ele nos liberta da culpa do pecado. Na santificação, Deus vai nos afastando
do poder do pecado. E na glorificação, Deus vai nos tirar da presença do pecado. Mas enquanto estivermos aqui, vai ter luta, vai ter dificuldade. Mas se nós somos fiéis, a promessa ela é certa. E Ele vai completar, parece que Filipenses 1:3, Ele vai completar o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Coloquemo-nos nas mãos daquele, nas mãos do oleiro, daquele que pode transformar as nossas vidas. Então, Adão foi projetado para refletir a imagem e a semelhança do Criador, o caráter do Criador. E aí eu quero terminar esse slide com mais uma pergunta. Como nós, tidos, criados à imagem e semelhança do Criador, temos refletido o caráter dele nos contextos em que nós vivemos? Como temos refletido a imagem desse Criador? E isso chama-se testemunho. Isso se chama estilo de vida. Vamos pensar nisso mais? Eu fui criado à imagem e semelhança do meu Criador. Não fui criado para exalar ódio, discórdia, inveja, nada disso. Eu fui criado para o quê? Assim como Deus é amor, eu fui criado também para amar as pessoas. Entendendo que o amor não é sentimento, o amor é atitude acima de tudo. Muitas vezes nós não damos aquilo que a pessoa merece, mas temos que dar a ela aquilo que ela necessita. E Deus nos trata dessa forma. Bom, então ligado a isso, a soberania de Deus, ligado à soberania de Deus, nós temos que entender que nós não somos o acidente e não surgimos por acaso. Deus é quem comanda o nosso planeta e universo. E Ele é o verdadeiro protetor e provedor de quê? Da sua casa. E quando nós falamos casa aqui, acho que do grego oikos, quando nós falamos casa aqui, nós não estamos falando simplesmente da casa residencial, não, nós estamos falando da casa planeta. Aqui fala que Ele é o verdadeiro protetor e provedor da sua casa. Então, quando nós entendemos que Deus é o provedor e é o protetor, nós passamos a ter uma relação de confiança com Ele. Porque o primeiro ponto para que nós termos uma vida financeira equilibrada dentro do contexto espiritual é nós entendermos quem é Deus, o que Ele faz por nós, o que Ele quer de nós. E tem um salmo que eu gosto muito, que é chamado o Salmo da Família, é o Salmo 127, vamos lá? Salmo 127. Versículo 1. Salmo 127, versículo 1. Na minha versão diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois Ele dá aos seus amados enquanto dormem. E é interessante que muitas vezes eu me pego nessa rotina aqui, olha, levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores. E quantos de nós não nos encontramos nessa mesma rotina? Acorda cedo, trabalha o dia inteiro, de forma intensa, e muitas vezes dorme tarde. Não é assim a nossa rotina? Só que aqui fala que se o Senhor não tiver em primeiro lugar,
tudo isso é o quê? É inútil. E é essa relação que nós temos que ter com Deus. Uma relação de dependência. Deus dá os seus enquanto o quê? Mas não é porque eles são preguiçosos, não. Aqui não está falando que eles são preguiçosos, não. Aqui está falando que eles colocaram Deus como prioridade. Não é que eles ficam dormindo o dia inteiro, não. Mas que Deus é prioridade na vida dessas pessoas. Porque aí entra um contraponto aqui, né? De um lado, a busca de enriquecer dos prazeres terrenos com as próprias forças. E do outro lado, a busca daquilo que realmente é permanente e eterno, colocando Deus como prioridade em nossas vidas. Não que a riqueza seja pecado, mas o mau uso da riqueza, com certeza, ele vai nos afastar de Deus. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo pusestes debaixo dos seus pés. E é interessante que aqui fala que Deus deu o quê? Autoridade para o homem sobre tudo o que existe nesse planeta. Agora eu pergunto, com a autoridade vem também o quê? Uma grande responsabilidade. Grande responsabilidade. E muitas vezes nós não paramos para pensar nisso. O ser humano, ele tende a gostar somente dos privilégios, dos direitos, mas não dos deveres. E nós temos que entender que existem direitos, mas também existem deveres. E numa relação harmônica, ambos têm que ser o quê? Ambos têm que ser respeitados e cumpridos, porque dessa forma a vida se torna mais fácil. E Deus, ele nos colocou, né, essa grande responsabilidade. E lá no Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, vamos lá? Capítulo 1 de Gênesis. Capítulo 1, versículos 26 a 28. A minha tradução, ela diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, olha aqui que interessante, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem, à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, percebam que nesse pequeno trecho, a palavra domínio, ela aparece 2 vezes aí atribuída ao homem, sobre as demais obras criadas por Deus. Agora, o que seria esse domínio? Seria algo tirano? Seria algo predatório? O que seria esse domínio? O homem usufruiria da natureza a seu bel prazer, a despeito das consequências? Seria isso o domínio que Deus colocou, né, incumbiu ao homem com relação às obras criadas, às demais obras criadas? Não. Domínio aí é no sentido de cuidado, no sentido de proteção. O homem foi colocado aqui como um gestor, um administrador. Porque como nós vimos no início, a natureza ela tem o quê? Existe um equilíbrio, uma harmonia, gás carbônico, oxigênio, ciclo do nitrogênio, ciclo da água. E quando um desses ciclos aí eles são quebrados, eles entram em desarmonia, o que acontece? Desastres naturais. Isso prejudica quem? O homem. Enchentes,
maremotos, terremotos, furacões, e quantas vidas não são ceifadas dentro desse contexto. Por quê? Porque o homem, em vez de cuidar, o homem o quê? Explorou de forma predatória e inconsequente. E aí ele vai colher os frutos dessa inconsequência. Então, Deus nos deu autoridade. Você e eu somos o gerente de Deus neste planeta. Devemos cuidar dele. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmo bonito, né? Salmo 121, versículo 8. Eleva os olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, a terra. E aí ele vai discorrendo esse salmo. E no final, né, ele fala: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O ser humano recebeu autoridade com base em um relacionamento de confiança da parte de Deus. Na condição de gerente, eu e você temos liberdade para agir e tomar decisões sobre o mundo material. Mas devemos exercer uma liberdade responsável. Para aceitarmos a Deus como nosso proprietário, precisamos aprender a confiar nele. Então, queridos, o ser humano recebeu autoridade com base em um relacionamento de confiança. Deus nos deu um voto de confiança. Quando alguém te confia algo, como é que você se sente? Tirando o importante, né? Não, me sinto importante, né? Agora eu sou responsável por alguma coisa. Mas além disso, como é que você se sente? Se você é uma pessoa responsável, você fica como? Preocupado em atender as expectativas daquele que te confiou algo. Então Deus, Ele quer que nós também tenhamos essa mesma percepção. Porque agora, é como se fosse uma grande empresa. Imagine uma grande empresa. Nós tivemos aí, alguns anos atrás, grandes desfalques em empresas estatais, Petrobras, né, que foi quase que a falência em função de más administrações. Então, imagine que você é proprietário, agora é o gerente de uma dessas grandes empresas. Qual que deve ser o primeiro ato, o primeiro pensamento? Bom, agora eu vou comprar um carro novo para mim, uma casa lá na região do Mangabeiras, ou não, ou melhor, vou ficar mais isolado da população da Gentalha, eu vou lá para Alphaville, vou ficar lá naquele lugarzinho feio lá. E por aí vai. Será que é essa a primeira preocupação de um gestor? Não. Porque ele sabe que se ele gerir bem a empresa que ele está ali administrando, do fruto do trabalho dele, do resultado do trabalho dele, as coisas que ele necessita virão de que forma? Naturalmente. E tem uma frase que eu acho muito bonita, que quando nós cuidamos das coisas de Deus, o que Deus faz? Deus cuida de nós. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus cuida de nós. E a gente tem que lembrar muito bem disso. Porque é partindo dessa relação com Deus, é que nós vamos compreender os propósitos dele para a nossa vida. Mas Deus, aquela coisa que eu te pedi está demorando, o Senhor não está ouvindo a minha oração, eu estou sendo fiel, estou fazendo tudo. Confie. No momento certo, no momento oportuno, Ele vai te dar aquilo que você precisa. Se é que você precisa, que se Ele não te der, é porque você não precisa. E aí, quando a sua vontade, quando a sua forma de pensar está alinhada com a de Deus, né? Acho que é Salmo 37,4 ou 34,7, espera aí, deixa eu olhar aqui.
Vamos lá, Salmos, capítulo 34. É 37:4. 37:4. Aliás, nós vamos começar no versículo 3. 37, versículo 3. A minha tradução diz o seguinte: confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no Senhor, ou seja, algumas outras traduções falam assim, agrada-te do Senhor, ou seja, se a sua vontade estiver em consonância com a vontade de Deus, o que Ele vai fazer? Ele te considerará os desejos do teu coração. Quando você faz algo que agrada a Deus, ou que está em conformidade com a vontade de Deus, é porque você está entendendo quais são os propósitos dele para a tua vida. E aí o que vai acontecer? A vontade do teu coração será satisfeita. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então, queridos, a partir do momento que nós começarmos a desenvolver uma relação de confiança com Deus, nós vamos entender as questões materiais também, que tudo veio dele e tudo é para ele. E que a obra que nós temos aqui para fazer com relação à pregação do Evangelho, esses recursos devem ser empregados também com esse objetivo. Para você aceitar a Deus como seu proprietário, precisa aprender a confiar nele. E ordenou o Senhor Deus ao homem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Agora a pergunta: um ser criado como um agente moral livre, recebeu do Criador certas responsabilidades. E foi colocado a ele uma questão crucial. O primeiro casal poderia desfrutar a grande variedade dos mais saborosos frutos, exceto um: a árvore do conhecimento do bem e do mal. E por que Deus vetou ao homem o acesso a essa árvore? Bom, nós temos aqui pelo menos 3 pontos importantes a considerar por que Deus não permitiu que o homem comesse do fruto da ciência do bem e do mal. Primeiro ponto é lembrar que o homem era o quê? Era criatura. E olha que interessante, quando a serpente ela ofertou o fruto a Eva, o que ela disse para Eva? Ela disse 2 coisas que colocarão a Eva no status de Deus. Primeiro, você não vai morrer. E segundo, você vai ser o quê? Como Deus, conhecedora do bem e do... Eva, você vai ser uma divindade também. Então, Deus, quando Ele impõe limites, Ele quer nos mostrar o quê? O nosso papel. Você é o quê? Você é criatura. O segundo ponto, lembrar que nós somos dependentes. Lá em João capítulo 15, verso 5, fala o que? Sem mim, nada podeis fazer. E qual que é a analogia que é usada ali? É de um ramo ligado à videira, ou seja, de um galho ligado ao tronco ali, né? A videira são os pés de uva, né? As parreiras de uva. E ali a figura ali é o quê? É um galho dessa parreira ligado ao tronco. Ou seja, enquanto o galho estiver ligado ao tronco, a seiva elaborada que sobe ali vai levar nutrientes para aquele ramo ali e vai produzir frutos. Só que se ele for cortado da fonte, vai acontecer o quê? Então Deus quer mostrar o quê? A nossa dependência dele. E o terceiro ponto,
Deus queria uma obediência pautada no amor. Mostrar obediência. Deus não queria uma obediência obrigada, forçada. Deus, queridos, não quer nada forçado de nós. Não quer nada obrigado. Porque Ele fez tudo por nós. E quando nós reconhecemos o que Deus fez por nós, o tão grande sacrifício feito por nós, nós nunca vamos fazer nada para Deus de forma forçada e de forma obrigada. Sempre com prazer e com alegria, porque Ele nos ama. O homem, ele recebeu do Criador certas responsabilidades. Perpetuar a vida humana, cuidar da natureza, trabalhar e ajudar o próximo. Em síntese é o que nós falamos até agora. E o que nós podemos concluir disso? A pergunta é: quem será Deus em minha vida? A Bíblia me convida a ter uma vida espiritual, mas ela também diz que estou inserido em uma realidade material. Eu preciso de roupa, casa e comida. Associado a isso, o modo como eu administro meu dinheiro influencia meu relacionamento com Deus. Pode parecer que não. E eu vou repetir aqui. O modo como eu administro meu dinheiro influencia o meu relacionamento com Deus. Meu talão de cheque, meu cartão de crédito, minhas compras, meu Pix agora, né? Que agora é o Pix. Tudo agora é via celular. E é engraçado, né? Como é que vai ficar a marca da besta nesse contexto, né? É um chip, é um cartão de crédito, e cada dia eles inventam uma moda nova, né? Só que já está descrito há muito tempo o que é a marca da besta. Precisamos ler a Bíblia com mais cuidado, queridos, e cautela. Já está há muito tempo determinado o que é a marca da besta, e muita gente está procurando pelo em ovo, como se diz aí. Mas vamos lá. Então, meu talão de cheque, meu cartão de crédito, minhas compras são um constante diário contando as histórias daquilo que é o quê? Prioridade em minha vida. Eu permito que minha segurança venha de meu caminhar com Deus, ou eu busco isto em minha habilidade para acumular e usar a fartura de posses materiais? Quem será Deus em minha vida? Deus ou os bens materiais? E Jesus, não lembro se é no capítulo 6, né? Ele fala lá de Deus ou Mamon. Não se pode servir ao quê? A dois senhores. O dinheiro não tem que ser o nosso Deus, o dinheiro tem que ser o quê? Uma forma de nós termos uma vida tranquila, uma forma de nós promovermos a obra de Deus, uma forma de nós ajudarmos o nosso próximo, e não um Deus em nossa vida. Nós temos aí um exemplo bem interessante do jovem rico, né? Que faltava uma coisa para ele. Ele chegou para Jesus com muitas credenciais, e realmente ele guardava os mandamentos. No livro Desejar de Todas as Nações fala que realmente ele guardava os mandamentos, mas faltava para ele o quê? Uma coisa: vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me, e você terá o quê? Um tesouro no céu. E aí, como muitas vezes nós seres humanos somos imediatistas, nós ficamos a pensar: bom, o que vale mais, um tesouro na terra ou um tesouro no céu? E possivelmente, porque a Bíblia fala que ele era um jovem, eu não sei qual a idade que ele tinha, se 20 anos, se 30 anos, mas Jesus estava ali por volta dos seus 30 anos, 30 e poucos anos, e 40 anos depois, o que aconteceu? No ano 70,
A destruição de quê? E possivelmente, se esse jovem estava vivo naquela época, o que aconteceu com os recursos que ele tinha? Perdeu tudo. E o pior de tudo, perdeu o quê? O tesouro no céu, a vida eterna. É difícil a gente entender isso, mas muitas vezes as perdas são ganhos. Tem um livro interessante que eu não li ainda, mas o título é muito sugestivo, né? Às vezes você ganha e às vezes você não, às vezes você aprende. Às vezes você ganha, às vezes você aprende. O perder não é derrota. Perder, no sentido de crescimento, é um aprendizado. É uma forma de não fazer de novo. Então, queridos, aprender a confiar em Deus é a confiar no Deus que muitas vezes vai deixar nós passarmos pelo vale da sombra da morte. É saber que nem sempre a vida vai fluir da forma como a gente planejou. Mas é entender que esse Deus, Ele está do nosso lado. E Ele está provendo aquilo que nós necessitamos e não aquilo que nós queremos. E aí existe uma diferença assim, um abismo entre o que eu quero e os propósitos de Deus para a minha vida. E lá em Isaías capítulo 55, parece, ou 56, fala que como dista o céu da terra, assim é distante os pensamentos de Deus dos nossos pensamentos. A forma de Deus planejar da nossa forma. Mas há um comentário que fala que se nós pudéssemos descortinar o futuro e ver o que ia acontecer lá na frente, e voltar ao presente e ver como Deus está nos conduzindo, nós sempre ficaríamos com a vontade de Deus. Eu não sei qual é o momento da sua vida financeira. Eu sei do meu. E que eu estou tentando aí reequilibrar. Ah, mas você tem problemas financeiros? Tenho. Como muitos têm. Mas a gente está tentando reequilibrar. Mas o certo é, aprendamos a confiar em Deus. Aprendemos a ser fiel a Ele naquilo que toca a Ele. Os dízimos e as ofertas. E deixe Deus fazer o resto. E você vai ver a diferença que isso vai fazer nas nossas vidas. E eu estou falando isso não mais como um teórico, mas como alguém que está vivendo isso na pele. Aprendendo, né, a Cristina e o Marcos gostam muito de falar sobre isso, aprendendo a depender de Deus a cada dia, a cada momento. E eu tenho aprendido isso na pele. E graças a Deus, né, esse ano, apesar da pandemia, apesar de muita coisa ruim ter acontecido, para mim foi um ano de muitas vitórias. Amém. Foi um ano de muitas vitórias. E assim, oxalá que Deus, né? Não quer dizer que você ficou rico e eu de muito dinheiro? Não, não é nada disso. Mas Deus me deu tudo aquilo que eu precisava e que eu intencionava. Por quê? Porque quando você alinha o seu desejo ao desejo de Deus, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Essa é a ideia, né? Mas, finalizando, né? Aqui tem uma proposta para nós. E essa proposta, ela vem nos dando uma... Porque o programa não termina aqui. Eu não sei se eu vou ter como continuar. Mas, nessa primeira etapa do programa, aqui está pedindo para nós fazermos um exercício. A revista está aqui, eu vou distribuir uma por família, pedindo para a gente fazer um exercício em casa. Eu até já fiz esse exercício em outros momentos. Tem a primeira parte, eu vou trabalhar com a segunda parte, meus alvos. Tem um ditado que diz o seguinte: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho o quê? E vai chegar em que lugar? E quem quer chegar a lugar nenhum? Nós estamos aqui para ir para onde? Para o céu. Mas enquanto estivermos aqui na terra, se puder ter uma vida um pouquinho mais confortável, é bom? A gente pode também almejar uma formação acadêmica, um emprego melhor, ter um lugar melhor para morar. A gente não pode almejar essas coisas também? É pecado? Não. Desde que isso não interfira na minha devoção com meu Deus.
E aí vem um exercício seguinte: escreva a seguir 1 ou 2 alvos financeiros seus para cada período de curto, médio e longo prazo. Pense em seus compromissos para com Deus, com sua família e com a sociedade. Depois escolha o alvo mais importante e colhe uma gravura ilustrativa referente a ele no retângulo abaixo. Então aqui estabeleceu 3 prazos: o prazo curto, médio e longo. Hoje toda empresa trabalha com isso, né? No planejamento estratégico, a empresa ela tem lá a missão, visão e valores. E dentro da visão, ela tem que estabelecer um prazo para que ela consiga os seus objetivos. E periodicamente ela está revisando esses objetivos e procurando o quê? Implementá-los, se não deu certo, ou dar sequência àquilo que está sendo feito. E aqui vem falando aqui, olha, por exemplo, alvos de curto prazo, para 0 a 5 anos. Alvos para 6 a 10 anos, médio prazo. E alvo para 11 a 15 anos, longo prazo. Aí o que eu posso estabelecer de alvo nesses prazos? Por exemplo, aqui vem falando que, olha, de 0 a 5 anos, comprar um eletrodoméstico. Poxa, minha televisão já está ultrapassada, né? A televisão está ruim. Hoje tem Smart TV. Eu quero uma televisão nova. Não é pecado. Meu fogão já está caindo aos pedaços, já tem trempe que já não está acendendo mais a chama. E daqui a pouco eu vou picar o pé nesse negócio e jogar lá fora. O que eu vou fazer? Então aí eu me planejo. Planejamento a curto prazo. Planejo lá, ó, vou tirar todo mês R$100 a prestação do meu fogão ou da minha televisão. Então eu vou fazer um planejamento. Alvos para 6 a 10 anos. O que eu posso fazer entre 6 e 10 anos? Melhorar o padrão de vida, comprar um bom automóvel, fazer uma viagem especial, fazer um investimento, abrir uma poupança para a faculdade, participar na construção de uma igreja, casar um filho. Então, planejamentos a curto e médio prazo. E é interessante que outra coisa importante é que as empresas elas têm o que chama de centro de custos. O que é centro de custo? Para cada atividade que a empresa tem, ela tem uma conta designada para aquilo. Por exemplo, quando você estabelece metas e projetos na sua vida, você pode começar a fazer o quê? Criar caixas, né? Criar contas separadas, destinadas para cada uma da realização dos seus sonhos. Por exemplo, olha, eu quero, de 0 a 5 anos, quero comprar lá um aparelho de TV. Então, eu vou separar aqui o valor. De tanto a tantos anos, né? De 6 a 10 anos, eu quero, por exemplo, ingressar na faculdade. Então, eu já vou começar a juntar lá. Então, essa poupança, essa conta é da faculdade, essa conta é do meu eletrodoméstico que eu preciso de trocar. E de 11 a 15 anos, adquirir sua casa própria, preparar-se para a aposentadoria, abrir um negócio próprio. Então, é uma outra conta que eu vou criar para mim e depositando aquele dinheiro. Então, aí eu vou fazendo o quê? Todo mês, em vez de eu ficar gastando dinheiro com coisa desnecessária, eu já tenho o quê? Eu já sei aonde eu quero ir. Eu já tenho um caminho definido. E aí, mas esse 0 a 5, 6 a 10 e 11 a 15, isso é uma estimativa. Mas, por exemplo, às vezes o meu curto prazo pode ser de 1 ano. Não, eu vou comprar a televisão em 1 ano, vou separar aqui R$100 todo mês e vou me comprometer a fazer isso. Mas eu não vou comprar nenhuma outra coisa, porque senão eu comprometo o meu orçamento. E aqui na igreja tem casos de pessoas que fizeram isso, juntaram dinheiro, compraram o seu carro, né? Juntaram dinheiro lá, compraram o que queria, o seu lote, ou seja, souberam administrar o seu dinheiro. E não ficaram mais pobres, não passaram necessidade, souberam simplesmente o quê? Administrar aquilo que tinham. Souberam trabalhar de forma estratégica os recursos que Deus lhes confiou. E quando, irmãos, nós entendemos que estamos fazendo a coisa certa financeiramente, nós também estamos em paz com Deus. Por quê? Porque eu vou ter condição de devolver meu dízimo e minha oferta e fazer tudo o que eu preciso fazer na devida forma. Então, entenderam aqui, né? Longo prazo, curto prazo, médio prazo e longo prazo.
esses prazos aqui são flexíveis e varia muito de faixa etária. Por exemplo, para um acadêmico, para um jovem, talvez 0 a 5 anos seria para ele médio prazo, fazer uma faculdade. E depende muito das questões socioeconômicas também. De repente eu monto um negócio e começo a ganhar muito dinheiro, eu posso encurtar meus prazos. Tá? Então isso aí vai variar de pessoa para pessoa. Mas aqui como se diz, é um padrão, né? É um paradigma, é um modelo para que todos possam seguir e adaptar a sua realidade. Esse é o exercício número 1 dessa apostila. Tá bom? Mas por que empreender? Por que ter objetivos? Vocês sabiam que quem tem objetivos aumenta a expectativa de vida? Porque quando você tem 80 anos, você fala assim, bom, eu quero deixar uma casa construída para o meu filho, ou para os meus netos, ou deixar um legado, alguma coisa, e você foca naquilo, o seu corpo entende o seguinte, você precisa viver mais, para quê? Para realizar aquilo ali. O seu corpo trabalha nesse sentido. Agora, quando a vida perde o sentido para você, já fiz tudo que tinha que fazer, agora é só, como se diz, ladeira abaixo. Aí você vai ladeira abaixo mesmo. Então, a percepção da vida, a expectativa que nós temos da vida, ela faz com que nós também vivamos mais ou menos. E aqui eu trouxe uma lista de algumas pessoas, para finalizar, que começaram a montar os seus impérios, eu chamo de impérios, a partir dos 50 anos, acima de 50 anos. Eu vou começar aqui por um que ninguém conhece. Henri Nestlé. Alguém já ouviu falar da Nestlé? Pois é. Ele começou o seu empreendimento com 52 anos. Tem um outro aqui, ó, John Pemberton. Já ouviu falar nesse nome? John Pemberton. E Coca-Cola? Quem conhece? Coca-Cola? Quem conhece? Ele começou com 55 anos. Eu tenho esperança ainda, viu? Charles Fint, 62 anos. IBM. Roland Sanders. Em casa outro dia apareceu um negócio desse lá. KFC. O que é isso? KFC. É uma franquia de frango fritos, é a mais famosa do mundo. E esse camarada começou com 62 anos. Rock Kroc, McDonald's, 52 anos. Eu citei um também, da Bíblia, chamado Caleb, 85 anos. 85 anos. Roberto Marinho, 65. Oi? Deuteronômio 28, 13. Deuteronômio 28, 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não debaixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. E por fim, eu queria ir lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11.
Jeremias 29, 11. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Uma esperança e um futuro. É o que Deus quer dar para nós. Que Deus nos abençoe. Que nós aprendamos a confiar nele. A entender que ele é o nosso provedor, é o nosso mantenedor. E inútil nos será levantar de madrugada, comer o pão de dores e deitar tarde, se ele não estiver como cabeça da nossa vida. Por quê? Porque aos seus ele dá enquanto dorme. Que essa promessa ela possa se cumprir na minha e na sua vida. E quem se interessar, né, nós vamos dar continuidade no momento oportuno sobre essa questão de finanças, valores do Éden. Vamos falar sobre fluxo de caixa, vamos falar sobre orçamento, tá bom? E que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Alessandra, você distribui essa revista lá fora para mim, por favor? Vai ser um por família, tá bom? E nós vamos colocar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Oi? Tá. Desculpa. Eu queria ter falado antes, mas não deu. Quantos aqui tem saudade da Cida? Lembra da Cida? Está sentindo saudade dela? A Cida tem um pouco mais de um mês que ela foi para a Bahia. A mãe dela não estava se sentindo muito bem. Enfim, ela perdeu a mamãezinha dela e ela está lá. Então ela está lá ainda fazendo os procedimentos e tudo. A filha dela ficou no serviço dela, fazendo o serviço que ela faria no serviço dela. E o que eu peço é que vocês orem, lembrem de orar pela Cida, pela família dela, né? Para que o Espírito Santo possa confortar ela e a família toda nesse momento de tanta dor. A mãe dela foi diagnosticada com câncer, ela não morreu de Covid, mas foi uma luta esse mês e pouquinho que ela ficou lá cuidando da mãe, literalmente no hospital com a mãe. E que Deus possa ter misericórdia dela e de toda a família, né? Confortar ela. Então lembre de orar pela Cida e família. Beleza. Quarta-feira nós estamos retomando os cultos, tá? De quarta-feira. Beleza? Então, amanhã não tem, mas quarta-feira já estamos retomando. Tá bom? Deus abençoe a todos. Aliás, o culto vai começar às 19h30. O pastor pediu para começar às 19h30. Tá joia? Deus abençoe a todos. Vamos orar. Santo Deus e Pai, nós queremos pedir misericórdia pela família da irmã Cida. Perdeu a sua mãezinha. O Senhor possa cuidar dela, dos demais que estão enlutados. Tivemos uma perda de um irmão muito querido também, irmão Jorge, uma pessoa que ajudou muito, ó Pai, os clubes e desbravadores, independente de localidades, e sempre foi uma pessoa muito disposta a ajudar a tua igreja. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe o porquê pessoas tão boas são chamadas ao descanso, momentos tão precoces aparentemente aos nossos olhos, mas ajuda-nos a confiar em Ti e nos propósitos que o Senhor tem para a nossa vida. Com relação a essa questão de finanças, principalmente na família, ajuda-nos, ó Pai, a buscarmos a Ti como o pilar, o alicerce da nossa vida financeira também. E dessa forma, numa relação de confiança contigo, entendendo a grande responsabilidade que o Senhor confiou a cada um de nós, seres humanos, que nós possamos procurar fazer o nosso melhor no intuito de cumprir os teus propósitos, os teus desígnios aqui neste mundo e nos preparar também para a eternidade. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém.